Você está assistindo Consciência Próspera, esse programa de entrevistas aqui ao vivo pela TV Biosegredo. Você pode estar enviando suas questões, suas sugestões através do chat da TV. Agora nesse terceiro bloco do programa, entrevistando Eduardo Cupaiolo com um tema inusitado. Ele já coloca na chamada assim, Contrate Preguiçosos, que também é o título de um dos seus livros. Não sei se é o primeiro ou se é de uma série de livros preguiçosos que ele irá lançar, não sei, mas seja bem-vindo aqui, Eduardo, ao nosso programa. Obrigado, Samuel. Muito prazer estar com vocês e estar com os internautas também. Estamos aqui à disposição. Que bacana. Como é que surgiu esse título, Contrate Preguiçosos? Na verdade, eu descobri que uma forma de atrair o leitor, somente porque meus textos são tanto quanto longos, pelo menos para o modelo Twitter hoje, né? Então tem mais de 140 caracteres, eu descobri que uma forma, descobri intuitivamente, que uma forma era criar sempre uma manchete. Né? Então, se a pessoa lê Contrate Preguiçoso, ela fala assim, o que esse cara está falando? Né? Não faz sentido alguém contratar um preguiçoso, pelo menos não é um senso comum. Sim. E Contrate Preguiçosos é um dos 34 textos do livro, esses textos eu escrevi em aproximadamente 4 anos, e é um deles, que inclusive faz parte de uma série de textos que eu acabei criando. Eu pensei que iam ser 3 e acabou sendo 4, que é Contrate Preguiçosos, Contrate Incompetentes, Contrate Amadores e o último, Contrate Velhinhos. Então, a ideia é chamar a atenção. Então, praticamente todos os meus textos têm uma chamada diferente. Inusitado. Fora do senso comum. Pois é. E você já presenciou algum leitor, alguma pessoa que vê o seu texto e contratou realmente esses preguiçosos? Eu não sei, tomara que sim. Tomara que sim, né? A primeira confusão que tem, né, é que eu esteja falando de qualquer preguiçoso, né? O preguiçoso de senso comum. Sim. E o que eu estou defendendo é a ideia de que todos os grandes avanços da humanidade foram feitos por preguiçosos. Exemplo? Ou seja, alguém que cansou de subir a escada e criou a escada rolante. Alguém que cansou de ver as pessoas ficarem doentes e pensou na vacina. Alguém que pensou, né, realizou o sonho de Ícaro e fez a gente voar, ir mais rápido de um lugar para o outro. Então esse senso de preguiça é o desconforto de fazer tarefas repetitivas que poderiam ser feitas de uma forma melhor. Eu quero crer que as empresas se despertaram já para isso, estão querendo realmente pessoas que estejam muito mais pensando no resultado do que ficar perdendo tempo no processo. A outra grande confusão que fazem é que eu contrato preguiçosos. A palavra é contrate, eu estou orientando os outros que façam, não necessariamente, ou seja, os preguiçosos não devem mandar seus currículos para mim, porque eu não estou contratando, pelo menos no momento eu não estou procurando mais preguiçosos. A nossa turma de preguiçosos já está muito grande. Muito grande. Começar por mim. O Eduardo, ele é um conferencista internacional, tem artigos em diversos meios de comunicação, ele é consultor. E a pergunta é assim, Eduardo, como é que começou a sua experiência, o seu interesse pela gestão de pessoas? Fala um pouco sobre isso. Eu diria o seguinte, quando eu fui analisar, né, a minha biografia, eu comecei a pensar que isso remonta a um padrão de pensamento, ou mais ainda, uma forma de encarar a vida que vem dos meus antepassados. Ou seja, essa preocupação com respeito ao ser humano. E o livro? Vamos mostrar aqui. Pode falar para a gente mostrar também. Pois não. E eu acho que a preocupação então vem de sempre, né? Tava inserida no meu DNA. Agora, a verdadeira preocupação é quando no mundo corporativo, vivenciando, né, como executivo e como consultor no mundo corporativo, eu via quão mal e quão desrespeitosamente as organizações tratavam as pessoas. Isso foi me incomodando demais. E nessa hora eu pensei que alguém tinha que fazer alguma coisa. E aí eu digo que eu ouvi uma voz, né, que eu ouvi mesmo, dizendo o seguinte, é você. Ou seja, se você está incomodado, então você é a pessoa mais certa para fazer isso. Eu confesso que da primeira vez eu falei, opa,
Acho que é com outro, né? Olhar para trás assim e falar, opa, não é comigo. Comigo né? não. E quando a voz falou a segunda vez, eu falei, lá vamos nós para a aventura de, como diz o nome da minha empresa, né? O People Side, de realmente cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Né? E o sentido é esse, não é inclusive gestão de pessoas, porque eu não gosto inclusive da expressão. Né? Eu acho que gerir pessoas é até uma forma indelicada de relacionamento. Então vem daí, mas isso vem se concretizando há uns 11 anos atrás, quando eu falei, eu quero fazer diferença, então eu tenho que, de alguma forma, me afastar do modelo, né? Sair do modelo e tentar interferir. E é possível, rentável e sustentável uma empresa que contrata colaboradores preguiçosos? Eu respondo a pergunta com uma pergunta, né? Ou talvez com uma declaração estranha. Eu perguntaria o seguinte: é possível uma empresa ser sustentável e rentável se ela não tiver preguiçosos? Ou seja, eu diria até mais, se ela não tiver preguiçosos, incompetentes, amadores e velhinhos, eu acho que ela não vai ser nem sustentável nem rentável. Eu preciso de gente preocupada com o resultado e não com o processo. Eu preciso acreditar que as pessoas não são competentes em tudo, portanto eu vou ter que contratar gente que é incompetente em quase tudo e muito competente naquilo que faz. Eu preciso contratar amadores, porque eu preciso contratar pessoas que amem aquilo que elas fazem. E finalmente, eu diria que é muito importante, inclusive nesse momento no nosso país e o momento das organizações, eu preciso contratar pessoas com experiência. Muito bem. Mais sabedoria. Sabedoria. Vamos aqui uma pergunta aqui via chat. O Antônio. Boa noite, Samuel e Eduardo. O tema de hoje está muito interessante. Obrigado, Antônio. Eduardo, li em algum lugar que o senhor ministra uma palestra com o título Síndrome de Michelangelo. Do que se trata esta síndrome? Abraço, senhor, obrigado. Que síndrome é essa? Na verdade, a história de Michelangelo é que ele tinha sido contratado, é a história real, ele tinha sido contratado pelo Papa para fazer diversas imagens, né? Michelangelo, um grande escultor, né? Talvez dos maiores, se não o maior. E ele acabou não dando conta, eram 12 imagens, e a grande estátua que ele conseguiu realizar é a estátua de Moisés. E a visão que eu tinha desse momento dele era uma dificuldade, né, que ele teve no relacionamento com a estátua, e ele chega ao fim, né, também, assim pelo menos conta a história, de que ao terminar a estátua ele falou, por que você não fala? Né? Você está pronto, você é um ser humano, né? Você está tão perfeito que você deveria falar comigo. E aí vem a primeira parte da síndrome de Michelangelo, que é o relacionamento frio que as organizações têm com as pessoas e esperam que as pessoas depois falem. Né? Por que as pessoas não falam? Por que não parla? Né? Por que não parla? Exatamente por quê? Porque as organizações acham que tratar pessoas como coisa vai dar a elas disposição de agirem como pessoas. O outro lado da síndrome de Michelangelo, que é o lado absolutamente positivo, é a simbiose que se criou entre Michelangelo e a estátua. Por quê? Porque à medida em que ele ia extraindo, né, da estátua o mármore, ele se impregnava de mármore. Então, no final, eles eram uma coisa só. Que é exatamente, eu acho que o grande objetivo da organização. Ela tem que assimilar o humano de forma simbiótica. Por quê? Porque a organização não é tijolo e cimento, e muito menos bits e bytes, e hard disk. São pessoas. Então essa síndrome de Michelangelo tem esses dois prismas, né? O positivo e o negativo, viu, Antônio? E qual a importância aí do senso de humor, do sorriso, nas relações interpessoais? Eu costumo dizer o seguinte, você pode ser sério, mas não precisa ser sisudo, né? Você só ri de uma piada quando você leva a piada a sério. Então, levar a vida a sério é essencial para o sucesso e para uma vida próspera. Mas você não precisa ser chato, né? Você não precisa ser carrancudo, você não precisa ser o nuvenzinha preta, né? Aquele bom dia por quê? Né? Eu acho que o senso de humor é parte integrante do ser humano. Não desrespeito, né? A boa brincadeira é quando o alvo da brincadeira também brinca, né?
Brincar com os outros, brincar em cima dos outros, não, brincar com os outros, né? E para quem gosta de brincadeira, né? E sempre com muito respeito, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já aqui com o programa Consciência Próspera.